Mais um vídeo para o canal, para a gente analisar uma questão que envolve a leitura da Bíblia. Agora, pensando propriamente mais na língua grega, a gente vai se basear no texto grego, né? São aulas de 28ª edição. Então, a nossa perspectiva hoje de leitura é um pouquinho mais rebuscada, porque a gente vai pensar no aspecto verbal do Apocalipse, exclusivamente a redução que a gente vai fazer do tempo do Aurista. Como é que trabalha, como é que isso tem que ser visto na tradução. Mas se essa é a sua praia, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas também, para que a gente possa realmente nos aprofundarmos mais no conhecimento e principalmente na leitura da Bíblia. Se inscreva no meu canal. Mas vamos lá, como eu disse, é um aspecto mais rebuscado um pouco, porque, de fato, aqueles que, de fato, os exegetas que trabalham com pesquisa sobre o Apocalipse se debruçam de forma considerável sobre a tradução desse livro. A gramática dele é desafiadora, pelos solecismos e também pela questão do aspecto verbal que está ali. Aspecto nominal também. Então, o Apocalipse tem várias idiosincrasias que são complexas para a sua devida tradução. E aqui eu quero trazer um ponto desse, e reduzir só para o uso do auristo. Aqui eu tenho uma tabelinha legal de dizer que nós temos, no livro do Apocalipse, nós temos 451 verbos no auristo, todos eles no modo indicativo. Então, nós temos um número considerável de auristos, e de todos os tempos verbais, o que mais aparece é o auristo. Automaticamente, isso nos leva a pensar no seguinte: como é que a gente vai traduzir o auristo no Apocalipse? Como se traduz o auristo no Apocalipse? Aí, normalmente, o estudante grego inicial ele fica com uma ideia muito básica de auristo, uma ideia constativa. Então, acaba que ele pega a gramática diz que o auristo é constativo, então aqui também é. Quando, na verdade, a tradução é uma coisa muito mais complexa. O livrinho do Naide e do Tabor, a teoria da tradução, a gente tem que entender que o aspecto verbal, a tradução do auristo, envolve componentes como sintaxe, análise do discurso, hermenêutica, vários elementos que serão levados em conta. Então, vamos discutir, já que aparece tanto auristo no Apocalipse, como a gente vai traduzir isso? Inicialmente, a pergunta que eu falo que eu estou fazendo aqui, a problemática é essa, evidentemente, né? De que forma vai impactar a leitura? Aqui está o ponto. Quando você olha o auristo em si, o auristo, em suma, apresenta uma ocorrência vista de fora em sua totalidade, sem considerar a composição interna da ocorrência, que a gente chama de aspecto instantâneo. Então, é o mais básico que a gente aprende lá no que diz respeito à gramática, que é fundamental. Os alicerces gramaticais ajudam muito ao conhecimento da língua grega. A ser visto em totalidade a partir de uma perspectiva externa, não interna. Também do tempo do auristo no Apocalipse, como frequentemente ocorre em outras partes do Novo Testamento, foi influenciado atualmente por modelos temporais e de actiosac. É o aspecto combinado com os aspectos lexicais, gramaticais e contextuais. Então, a gente vai observar os usos aqui. Aqui é uma ideia básica do auristo, para a gente entender de fato, que leva em conta. Claro que, quando se fala de tempo na língua grega, é uma discussão infindável, igual artigo na língua grega. Muita gente despreza, mas é uma questão extremamente complexa. Páginas e páginas para entender a questão do artigo. Então, tempo também é uma questão complexa. Aspecto e tempo. Aspecto e actiossar. Como é que se trabalha a ideia de tempo na língua grega? Como é que funciona isso realmente? O tempo é cronológico? Não, o tempo é aspecto. Lá no básico a gente aprendeu pontilear, linear, perfectivo, que tipo de aspecto é que tem em voga quando se fala do auristo. Então, o actiossart, as questões contextuais vão impactar o auristo, que ele vai sair daquela noção básica para abrangências auristo proléptico, o auristo com força de perfeito, auristo dinâmico. A gente vai entender tudo isso do ponto de vista da tradução. Então, o mais básico que a gente tem
entender o Auristo como tempo passado. Aí alguém pode protestar e dizer, não, Maurício não é tempo, é aspecto. É verdade. Mas alguns estudiosos, alguns gramáticos, já costumam dizer que quando o Auristo está no modo indicativo, ele guarda questões temporais em voga ainda. Então, a gente pode falar de tempo nesse caso. Então, não deve haver dificuldade em ver o Auristo usado com referência ao passado do Apocalipse, que é uma das principais manifestações pragmáticas do Auristo narrativa. O João está narrando o que viu. Então, olha bem, na leitura. Vi, Caídon e vi realmente o que aconteceu. Essa função do Auristo não é contestada. O Auristo é o tempo verbal usado na narração de eventos passados e é assim que ele é usado principalmente no Apocalipse. Isso é bem interessante para a gente entender que, de fato, o autor é elemento externo à narrativa, mas também interno. Alguns dizem que a inspiração aqui não é orgânica, ela é mecânica, é ditado mesmo, ele está escrevendo ali. Então, para ilustrar isso, nós temos o famoso caídon, que é o verbo rural, no auristo. Então, evi. Eu coloquei 4151, mas aparece várias e várias vezes no Apocalipse. Agora, o David Allen acaba que na análise do estudo chama de marcador de transição, o marcador de início. Segundo o Allen, o caídon é uma introdução para uma nova narrativa visionária. Visionária. Por isso que muita gente erra na tradução. Porque aí caídon, evi, mas é uma narrativa visionária. Ela não é literal, ela é visionária. É a introdução para uma cena importante dentro de uma narrativa visionária contínua, para focar em uma figura, atividade nova ou importante dentro da visão. Essas são 3 explicações de David Allen no Word Bíblico Comentário, que é algo extremamente importante para a gente entender o caídon, auristo aqui. Aqui eu tenho ilustrando alguns verbos na língua grega em Apocalipse capítulo 8, dos versos 10 e 11. Caí, rotritos, angelos, exalpsen, tocou a trombeta. Caí, epesen, caiu. De novo, caí, epesen, caiu. Aí depois, caí, egeneton, se tornou. Tem lá no finalzinho lá, poloi, tom, antropon, apetanon. Então, muitos homens morreram. Aí, finalmente, o último verbo aí é epicrantessam. Epicrantessam. Então, foram tornadas amadas. Eu até coloquei aqui embaixo, porque eu peguei a corrigida, numa equivalência bem formal, a corrigida traduz na voz reflexiva, se tornaram amadas, mas não está certo, porque o verbo está na voz passiva aqui, foram tornadas amadas. Então, ao ler, olha bem, preste atenção. Então, estou lá fazendo uma exegese do Apocalipse, pego o verso 10 e 11, vou fazer a tradução. Olho esse monte de verbo no auristo e percebo que aqui ele está falando de tempo passado. Então, a narrativa visionária, ele está contando aquilo que ele viu, e para isso ele usa os verbos no tempo passado, que eles cabem bem nesse sentido. Agora, vamos mudar um pouquinho. Agora, o contexto começa a impactar o aspecto, que entra a questão do actosar. Então, porque em vários casos no Apocalipse, a auristo se refere ao tempo presente, do ponto de vista do narrador. Olha bem, auristo como presente, bem interessante. A maioria dos exemplos desse uso do auristo ocorre fora da narrativa propriamente dita, dos discursos expressos ao longo do Apocalipse ou nas mensagens proféticas do capítulo 2 e 3. Então, a gente tem um exemplo aí, ó, Apocalipse 11, versos 17 e 24, 17. Roti Ilefas, tem Dinamim, Su, Tem, Megalem, Caí, e Basileusans. Então, esse aqui é um verbo que está no auristo. Entretanto, a gente está traduzindo como presente. E tomaste teu grande poder e reinas. Então, o auristo não se refere ao ato passado de reinado, mas ao reinado presente de Deus, baseado na posse de grande poder. Aí, mais uma vez, a pergunta de $1 milhão vai surgir. Mas por que presente? Lembra, aí a questão contextual está impactando a tradução. Aquela ideia básica de auristo não cabe aqui, porque o contexto exige um outro tipo de tradução.
Aí que entra a questão do Actiossart, aí o auristo funcionando diretamente como presente. Outro exemplo nessa mesma dinâmica, que é o famoso auristo gnômico. Desse uso, podem se referir majoritariamente a atividades específicas, que são passadas do ponto de vista visionário, ou futuro, em vez de ser auristas atemporais. No entanto, os exemplos parecem ter implicações atemporais ou omnitemporais. Então, aqui nós temos o exemplo, já está em vermelho aí grifado, Caí egorassas. Egorassas toteu. Então, compraste para Deus. Aí entrou arrima-te su, pelo seu sangue. Compraste para Deus pelo seu sangue, ou com o teu sangue. Aí entrou a locução preposicional, vai depender da tradução, não estou discutindo isso aqui. Pode ser um dativo instrumental, um dativo de associação, aqui, associação, com o teu sangue. E outras, um dativo instrumental, pelo seu sangue. Então, olha bem, a referência ao sangue pode ser um ato passado, a ideia do indicador deítico. A crucificação de Cristo, visto que o restante do Apocalipse revela o plano de Deus para redimir a humanidade, é possível que isso deva ser interpretado como uma declaração atemporal. Então, se cabe em vários lugares do macro do livro, eu vou ter que traduzir isso como, ou entender isso como algo gnômico e não como algo passado. Então, de novo, para a gente não ficar com a ideia ingênua de que tem que ser unilateral na tradução do auristo, nem achar que só o conhecimento da gramática vai resolver. A gente vai precisar da hermenêutica para, de fato, criar mecanismo para traduzir o auristo, dependendo da exigência que o discurso ali realmente estabelecer. Finalmente, o auristo proléptico. Isso é entendido, segundo alguns estudiosos, como reflexo do conhecido perfeito profético do hebraico, né? Geralmente consistido em uma transferência temporal retórica em prol da certeza ou vivacidade. A ação futura é vista como se já tivesse ocorrido, baseada no tempo passado do auristo. Entretanto, o auristo, que se refere ao futuro, não está fora da perspectiva do grego, mesmo a ideia do perfeito hebraico, o perfeito profético. Portanto, em alguns casos, o falante parece conceber um processo futuro como completo e usou o auristo para essa percepção. Então, aqui a gente tem aí, Apocalipse 10, 7, aí onde está grifado, Caí, teleste, to, mysterion tuteu. Então, o que está dizendo aí? Será cumprido o segredo de Deus, o mistério de Deus. Olha bem, esse verbo está no auristo, mas nós estamos traduzindo como futuro. Então, quem define isso? Então, aí explicação embaixo. Neste caso, a ação é vista como se já tivesse ocorrido, uma forma comum de conceber o uso futurista do auristo. Isso pode ser visto como uma confusa fusão da linguagem temporal, passado no futuro, estranho, né? No entanto, as concepções do auristo referentes ao futuro derivam da suposição dominante de que o tempo auristo deve gramaticalizar a referência ao tempo passado. O aspecto verbal pode explicar seu uso aqui. O aspecto verbal. Então, aqui as devidas justificativas acabam chancelando mais uma vez a ideia do auristo como um todo, futuro. Ainda que eu pegue essa ideia do auristo, ainda não será suficiente, porque eu precisarei de novo, da ideia contextual. Isso é até legal, porque, às vezes, o estudante iniciante de grego começou, ele vê um auristo traduzido no futuro, ele quer arrancar os cabelos. Meu Deus, que absurdo, o tradutor errou. Ainda não consegue entender a abrangência do que a tradução envolve, que são muitos elementos. E, finalmente, aqui o auristo como perfeito, com força de perfeito. Alguns estudiosos postulam o uso do auristo no Apocalipse com a força do tempo perfeito. Nesse caso, verbo de conotação estativa, em uso que geralmente não é atribuído à influência semítica. Aqui esse verbo egapessar, então, esse caso aqui, Apocalipse 3:9, eu mesmo tenho amado a ti. Então, isso é muito legal, porque quando você falar para o Apocalipse 3:9, você entender o texto, os seus devido contexto,
acaba que essa força do perfeito vai influenciar a ação dentro da linguagem do contexto, claro, evidentemente, para um aspecto bem perfectivo, que é uma ação inicial com resultados presentes, mas ainda sendo a ideia do Aurélio. Então, o que a gente tem aqui, de fato? Nós temos uma pequena observância, observâncias bem introdutórias, do que, de fato, é esse uso do auristo no texto grego. Então, o que acontece? A gente vai traduzir, só que a gente precisa entender que, de fato, o auristo, as exigências de tradução dependem muito do contexto, dependem do meu conhecimento gramatical, dependem do meu conhecimento sintático, dependem da minha compreensão do discurso, depende da minha questão lexical, mas, de fato, eu posso mudar, mexer na tradução, quando o argumento discursivo me trouxer possibilidades. Então, não adianta, às vezes, o indivíduo fala, não, esse auristo é ingressivo. Tudo bem, mas por que ele é ingressivo? Qual o elemento do contexto que corroborou com isso? Então, as devidas justificativas da nossa tradução vêm da gramática? Claro, tem que estudar gramática, não tem como fugir da gramática, mas precisa muito do contexto de alguns outros recursos que envolvem a devida hermenêutica. Só para provar aquilo que a gente já sabe, que tradução é sinônimo de interpretação.